Exatamente. Adoro de ver a conversa da nossa turma aí. Uma turma unida, alegre, retumbante. O Neto, a Rita, as minhas lindas, a Sônia. Nossa Senhora, que bacana. A Sônia chegando também com alegria. Espetáculo. Essa história da gente ver as pessoas unidas aqui é interessante porque hoje há um trabalho sério com relação a piano e hoje nós vamos comentar sobre essa grande dificuldade que começou o boom dos pianos, chegou até a data que a gente comentou, em torno de 1930, 1929. Daí para frente, minha gente, foi uma derrocada só. Daqui um pouco a gente vai comentar, vai fazer algumas perguntas, vai ter a sabatina. Vamos ver quem está acompanhando, que consegue responder algumas perguntas que a gente vai elaborando, ou quem sabe meditar junto com a gente com relação ao histórico do piano. Eu adoro esse negócio da história do piano. Porque o piano é um instrumento espetacular, com todo aquele mecanismo impressionante, gerar esse som que nos encanta, é espetacular. E já vou comentando, eu sou músico autodidata e desenvolvi uma série de técnicas, de exercícios para eu ter habilidade no piano. Eu vou começar a gravar alguns vídeos com relação ao que eu bolei, que não tem nada a ver com pedagogia, mas o que eu bolei para eu conseguir ter a sensibilidade de sentir o piano. Como eu dificilmente tenho um instrumento em casa, eu tive que desenvolver algumas técnicas para que eu tenha o máximo de aproveitamento quando estou em contato com o piano. Ha! Grande Leandro! O Leandro é o famoso, exatamente do que eu estava comentando. Só que o Leandro tem um preparo musical, um conhecimento, principalmente de harmonia. Eu chamo ele do nosso guru, do nosso monge das teclas. Ele é um yogi, ele está ali desenvolvendo a habilidade musical dele. Quem puder, escute o Leandro Manfredini e veja que espetáculo que é uma pessoa tocando com sensibilidade e delicadeza. Nós só precisamos melhorar os pianos dele ali, que ele tem os pianos lá que uma pessoa como o Leandro Manfredini merecia Steinway para cima, né? Mas a gente vai lutando, a luta é essa. O Neto, que é uma pessoa maravilhosa também, sempre em busca de equipamentos com sonoridade saudável. Isso é muito importante. Quando você vai fazer a tua apresentação, demonstração, ou quando você vai fazer um evento, num culto, etc., é bom você ter um instrumento com uma sonoridade que você goste, que assim você se sente mais à vontade. Cada vez que você está tocando num instrumento que falta alguma coisa, você se sente inseguro, como se tivesse alguma coisa errada. Eu que toco de ouvido, sinto uma grande dificuldade ao tocar num piano que tem ou as teclas desreguladas, ou a tecla suja, e eu levo sempre o meu paninho, o meu pincelzinho, ou o piano desafinado. Para mim, parece que está tudo errado, é uma confusão na minha cabeça, que Deus o livre. E chegou o nosso grande mestre, Alberto, o senhor Alberto, da Alberto Teclados de Brasília, sempre com essa energia fantástica. Eu digo para vocês, procurem Alberto Teclados e escutem as músicas que o senhor Alberto cria e desenvolve para divulgar a loja dele.
é muito lindo, é muito bonito mesmo. E aí, gostaria de começar, um pouquinho antes da gente começar, eu gostaria de novo, agradecer os amigos que estão ajudando no Pix. Nós temos que renovar aqui os equipamentos, tem um trabalho bastante interessante para fazer com a Sônia. Ela me cobrou de umas gravações que eu tenho feito, que o som não saiu lá tão agradável, mas é exatamente isso. Quando a gente está usando equipamento mais simples, não é fácil realmente gravar. Mas a gente procura tirar o melhor do som para que vocês escutem aquela maravilha, aquela sensibilidade que todo mundo gosta. O Leandro sabe disso. O Leandro está sempre gravando, quase todos os dias ele está registrando ao vivo as performances dele. Outro detalhe importante, não esqueçam, minha gente, nós trabalhamos com vendas de piano, o seu Alberto trabalha com vendas de piano. Indiquem a gente para as pessoas que querem comprar um instrumento musical. Isso é importante. Hoje, com essa dificuldade do varejo, é muito importante a ajuda dos amigos, né? É importante também que vocês compartilhem essas lives sobre piano, que eu sei que muita gente gosta de piano e a história do piano é sempre linda. Então, compartilhem, passem. Olha o sininho das noites. Está todo mundo ali. Ah, voltou. Poxa vida, eu estava pensando que o Bill Gates fosse estragar o nosso esquema aí. Nada disso, Bill Gates. Agora está chegando novamente a nossa live. Olha só quem está participando, a Laura, minha neta maravilhosa, que tem uma música incrível. Quem puder, entre no meu canal, coloque lá, Laura, e escute a música Laura. É uma das criações musicais, uma das melodias. O Leandro sabe, o seu Alberto sabe, o Neto sabe, aliás, toda a turma aqui sabe. Essa música é espetacular. Laura. Vamos ver se tem uma pergunta antes de começar. Atenção. Com a energia da música, seu Alberto. Exatamente. A minha linda Thalia, a Laura. Marcelo, exato, muito bom de instrumento atualizado. Exato, tem timbres refinados. É exatamente isso, Sônia. Nós estamos tirando o leite da pedra, tá certo. Que loucura, né? Laura é maravilhosa. Leandro, você é espetacular. Eu escutei você tocando As Time Goes By, aliás, escrevi. Você sabe que eu toco a música naquele estilo elevador. E aí escutei a tua harmonia. Que coisa delicada. Quem puder, escute o Leandro Manfredini. Faça uma seleção de música, dá para escutar, ouvir e sonhar. E atenção, vamos começar com a nossa 3, 2, 1. Começou. Na semana passada, foi na quarta-feira, quinta-feira, eu tinha um evento lá na Sala São Paulo, que, aliás, foi espetacular. Um trompetista venezuelano. Acho que caiu. Pergunta se caiu. Pergunta se caiu. Ó, minha linda está perguntando aqui. Então, vocês estão assistindo? Está dando certo? Atenção. O pessoal está escutando? Vamos lá, atenção, quem puder. Ah, tá. Então tá ok. Voltou. Voltou? É. A minha linda já veio me alertar ali. Opa, já está tudo ok. O trompetista venezuelano, um nível de interpretação impressionante. Foi um dos melhores concertos que eu já assisti na minha vida. Espetacular. Vamos começar, então. Nós terminamos a semana passada onde? Quem puder, me lembre aí. Onde que nós terminamos a semana passada? Quem estava junto aí? Nós terminamos basicamente quando começou a Grande Depressão. Quando eu escrevi anunciei a live, eu coloquei sobre os eventos que feriram de morte a fabricação de piano.
Portanto, tudo que vocês escutaram até agora foi basicamente o nível máximo que se conseguiu atingir na fabricação dos pianos. Agora, de 30 para frente, há uma derrocada espetacular e vocês vão ouvir sobre a história, o que aconteceu, da dificuldade que existe até hoje de se trabalhar, fabricar e vender pianos. Nós terminamos, então, quando começou a Grande Depressão. E a Grande Depressão provocou um estrago impressionante nos fabricantes de piano, já que o piano realmente era um gênero lá de necessidade. E as pessoas estavam com grande dificuldade. Então, a Grande Depressão limitou seriamente a fabricação de pianos em todos os lugares. E em 30, no Japão, 1930, o Koichi Kawai, com os 7 amigos dele, 5 que trabalhavam na Yamaha e mais 2 que vieram como aprendiz, começaram numa salinha pequena, eu acho que no máximo uns 40 metros quadrados, a produzir o piano Kawai. E nós vamos ver a evolução desse piano através desse processo todo. 32. A American Piano e a Aeolian, que eu já comentei, se fundem para formar a Aeolian. Por que isso aconteceu? Esse era um grande fabricante de piano americano. Grande, vendia mais piano que a própria Steinway. Aconteceu porque, com a depressão, não tinha outra maneira a não ser unindo as forças para tentar enfrentar um mercado que caiu mais de 80%, 90% sobre as vendas de pianos. Foi uma loucura. Em 1933, a Schallen Company, ela fabrica o maior piano de concerto até então. Esse piano tinha 3,5 metros. E essa fábrica era uma fábrica inglesa, sediada em Londres. Foi experiência única. O piano com essa dimensão é completamente desnecessário. Tem um australiano que construiu um piano de 5 metros, completamente fora do normal para aquilo que a gente necessita. Uma boa sala de concerto com 2,70 m, 3 metros, está muito bem servida. Inclusive, o piano 308 do Fazioli tem um 4º pedal exatamente para isso. Você aperta esse pedal, ele reduz o volume do som, a potência do piano. É tão potente o som do Fazioli 308 que você tem um 4º pedal para reduzir o som. Imagine como é que não é. Então, o piano de 3,50 m foi uma experiência, na época, tinha que se criar, ser criativo. Né? Em 35, Albert Knight, ela funda uma fábrica de pianos verticais, só verticais, na cidade de Essex, na Inglaterra. Guardem esse nome, que foi fundamental depois para a própria Steinway. Essex, o nome do piano, da cidade. E aí, 39 e 45, vem o segundo ferimento de morte das fábricas de piano, a Segunda Guerra Mundial. Aliás, muitas das empresas europeias foram completamente destruídas. Não sobrou nem o histórico, os croquis, a forma, o formato, os projetos, os desenhos, tudo foi destruído. Então, a Grande Depressão em 29 e a Segunda Guerra Mundial acabaram com a indústria de pianos. Até 1925, existiam 5.000 marcas de pianos no mundo. A partir desses incidentes, ela se reduziu para praticamente 1.500, 2.000, e as fusões começaram a aparecer para o pessoal começar a sobreviver. Então, a Segunda Guerra realmente provocou um desastre. Em função disso, nos Estados Unidos, em 1940,
houve a fundação da American Association of Piano Technicians. É a Associação Americana dos Afinadores, dos técnicos de piano. Por que isso aconteceu? Porque com as fábricas não produzindo mais pianos na quantidade que estavam produzindo, as restaurações, os concertos, a manutenção dos pianos se tornou um grande negócio. E aí o pessoal foi se unindo e formaram essa American Association of Piano Technicians. Em 45, eu até vou fazer esse comentário só porque dos compositores e das composições eu vou eliminando para evitar alongar o nosso comentário. Mas Mary Lou Williams compõe Zodiac Suite, peça extremamente importante, americana, e os compositores, como eu já comentei nas outras lives, eram as principais formas de colocar os pianos, são duas, os grandes compositores e intérpretes e as pianolas, que faziam com que o piano tocasse sozinho na casa das pessoas e as pessoas se divertiam, porque eletrola, estava tudo nascendo, o sistema de som, disco, vinil, isso estava tudo começando a aparecer num som sofrível. E a pianola tinha o som do piano, o que era muito bonito, né? Aliás, quando a gente comentou do Bernstein fazendo aquele piano elétrico, é interessante observar que o piano ele tinha aquele sistema de captação elétrico nas cordas, né, eletromecânico, mas o sistema de som não tinha tábua de ressonância. O sistema de som era uma eletrola gigantesca, se entende, que acompanhava o piano. Era um piano eu acho que ele tinha 1,40 m, era menor que um quarto do Baby Grand, menor que 1,50 m. Dá uma paradinha aqui. Vê se o meu caiu. Pessoal? Não, o pessoal está vendo aqui. Vamos ver se... Estão me acompanhando? A minha linda comentou que deu uma travada aqui. Atenção, vamos lá. Não, tá tranquilo. Tá aqui, ó. O pessoal tá ok, maravilha. Deixa eu ver aqui. Raul que Thomas, que bacana, Raul. Encontrar o Raul, grande incentivador das páginas do Face. Sempre com comentário carinhoso. Obrigado, Raul, que tó. Maravilha, que espetáculo. Vamos lá. Tá tudo perfeito. Ali o Fritz, grande Fritz está na casa. Gostaram aqui? Eu estou vendendo a $150. Camiseta. Carlos, que maravilha! Espetáculo, Carlos. Aliás, foi o Neil Bernstein, a gente comentou a semana passada, tem tanta informação passando para lá e para cá, se comentou que o Neil Bernstein tinha 2 metros, eu acredito que mais ou menos isso. Não, o Neil Bernstein, ele era um pianinho menor que o Baby Grand, nessa faixa que eu comentei antes, 1,40 m, por ali. Era um pianinho pequeno, mas vinha com uma caixa acompanhando, uma caixa de som, ou seja, o sistema das cordas, o sistema eletromecânico, era simplesmente para captar o som do piano e passar e transferir informação para essa caixinha. Aliás, a história da Neil Bernstein, ela deve ter fabricado em torno de 100, 150. Hoje, provavelmente existem 2 ou 3 modelos, no máximo, no mundo do Neil Bernstein. Quem copiou ou houve uma conversação foi a Petrof, que criou Neil Petrof, usando o mesmo nome, para fazer o mesmo tipo de trabalho com o piano Petrof. Marketing sempre é muito forte no mundo do piano, tem que ser, né? Aliás, essa é a grande força que a Steinway criou no mundo inteiro desde a sua criação. Desde a sua criação. Um grande erro que a Bösendorfer não fez. A Bösendorfer tinha, mas mantinha aquela postura de tal.
não preciso disso. E aí está e veio precisando disso e mostrando e patenteando e participando das feiras, né? O Alberto está ali, ok, grande, vamos lá, loja. Essa pianola eu vi o vídeo, aliás, é muito interessante. O Fritz comentou um negócio bacana. Tem uma loja aqui em São Paulo chamada Pianíssimo, e também tem o Zé Luiz lá da loja de pianos, que tem também uma pianola que está funcionando perfeitamente. Aliás, é bacana quem está aqui em São Paulo de conhecer como funciona esse processo de rolo. E isso era o grande lance de marketing nessa época, né? Com o som sofrível que as pessoas tinham em casa dos gramofones, das eletrolas, aquela coisa toda louca, o piano era a grande opção. Aqui está tranquilo, beleza? O Carlos está ok. Leandro, para mim tudo certo. Olha só, né? A camiseta. Petrov é tcheco, exatamente isso. Vamos continuar então, minha gente. 47. Aparece o primeiro estudo para pianistas, chamado Conlon Nancarrow. Esse cidadão tentou criar um processo de estudos para pianistas que funcionou nos Estados Unidos, mas pouca gente conhece. Ainda se usa aqueles Anon, Czerny, todos esses que eram já do século XIX. É uma coisa impressionante como essa questão do aprendizado musical evoluiu muito pouco. Se utiliza ainda todos aqueles elementos que foram feitos séculos atrás. Eu vou falar milênio, no milênio passado. Aí tal. Um lance em 53 aconteceu muito importante. Eu estou pulando aqui os compositores, porque senão vai enrolar demais. Vocês já ouviram falar num pianista chamado Liberati? Liberati tinha um programa de televisão fantástico, com uma visualização impressionante. Era o grande lance de marketing fazer e acompanhar o que Liberati produzia, a forma dele tocar. Ele era um pianista clássico e que começou a utilizar a técnica clássica para as músicas populares. Isso aconteceu com Ed Duncan, com Carmen Cavallaro, Liberati, mas o Liberati era o grande cara. E ele ganhou, em 53, 2 Emmys, 2 prêmios Emmy, por causa do programa de televisão usando o piano. Olha que interessante, hein? O programa, junto com o Liberati, ganharam esse prêmio Emmy. Em 55, e aí começa a revolução, o renascimento da indústria das fábricas de piano numa região em que pouco se tinha sobre piano, que era o Oriente. Em 55, a Pearl River, em Guangzhou, estrutura a sua fábrica. 55. Em 58, a Samick, ela se estabelece numa cidade, uma cidade grande, é um porto lá da Coreia. Incheon, acho que é o nome, é um troço assim. Bom, a Samick montou a empresa exatamente nesse porto. Junto com a Samick, outra empresa grande formou nessa mesma cidade a Yangshan. Ou seja, dois grandes fabricantes começaram no Oriente a produzir pianos numa quantidade absurda para um mercado que estava em ascensão. E aí, hoje, ainda o histórico de fabricação de pianos no Oriente é absurdamente grande, né? Também em Xangai, também começou uma empresa chamada Shanghai Piano Corporation. Em Beijing também, que é Pequim, né? Começou a Beijing Piano Corporation. E os afinadores de pianos
se fundem com aquela associação de técnicos, formando a Associação de Técnicos de Piano, chama Piano Technicians Guild. Formaram um grupo para que eles pudessem ter oportunidade mais forte, criar um protocolo, um formato de preço, basicamente uma união dos afinadores e das empresas, né, entre aspas, que reformavam e trabalhavam com os pianos. Em 60, um ano antes de eu nascer, o nosso amigo Harold Rhodes desenvolveu o piano elétrico chamado Fender Rhodes. Quem não conhece? Um ícone dos pianos elétricos, né? Um espetáculo. Um espetáculo, realmente. É apaixonante tocar no Rhodes. E hoje ela retomou novamente a sua fabricação, me parece que é o modelo 8 já, com uma qualidade sonora e a estrutura basicamente mantendo o mesmo padrão, ou seja, seguindo aquela configuração do martelo bater naquela pecinha de metal e formar aquele som fora do comum. Vamos ver as perguntas que estão aí. Carlos está ali, atenção, tudo normal. A Sônia, o Leandro, vamos lá, Petrov Etcheco, o Neto. É impressionante mesmo, Neto. 5. Voltou. Tô achando que o nosso amigo Bill Gates não quer que a gente faça a nossa live aí, né? Tá dando umas piscadinhas ali. Mas já voltou. Como é interessante a história, realmente. 5.000 fabricantes de piano. E aí, quando aconteceu a Grande Depressão de 29, foi um tiro violento. A Segunda Guerra acabou. Mas o Oriente, vocês estão escutando, o Oriente vem para dar aquele start na estrutura e venda de pianos pelo mundo inteiro. Todo mundo teve que ceder à pressão e à estrutura que aconteceu com os fabricantes de pianos orientais. Carlos, a Samick, em 2011, adquiriu 40% da Steinway, grupo forte hoje com sede. Adquiriu 40%, eu não entendi qual é a empresa. A Samick, ela tem um histórico de aquisições fantástica. Ela não só adquiriu, eu não sei que empresa se colocou ali, Carlos, mas ela também adquiriu a Bechstein. Aliás, o técnico da Bechstein, que veio trabalhar, eu tenho um piano produzido por ele, não lembro agora o nome dele corretamente, mas eu estou anunciando esse piano 1,85 m da Fritz-Dober, que só tem a marca Fritz-Dober. Todo ele foi produzido por esse técnico que era da Bechstein e agora está trabalhando com a Samick. A Samick está com aquelas marcas, Designer, marcas importantes. Eles foram comprando empresas renomadas, principalmente europeias, para ter o melhor know-how de pianos do mundo. Esse era o objetivo da Samick. Então, tá certo, é isso mesmo, Carlos. Qual o piano do Elton John? O piano do Elton John é Yamaha. O piano do Elton John, Yamaha. Yamaha, o relacionamento do Elton John com a Yamaha é uma das coisas mais lindas que vocês possam imaginar. Pena que acabou o histórico de shows agora do Elton John, né? Ele meio que se aposentou. Eu conheci Elton John num NAMM Show, quando ele trabalhava com a Roland, com o seu Kakehashi. Ele tinha um RD1000. E qual era o objetivo dele ter o RD1000? Exatamente, eu acho que eu já comentei até. Poder tocar piano com um som que pudesse não ser alterado e não ser microfonado. Por quê?
Porque no começo, vamos falar da década de 70, a microfonação de um piano era extremamente complicada e de uma qualidade sofrível. Então, o piano, que era o instrumento dele, era o pior instrumento que aparecia. A bateria era bacana, a guitarra legal, o cara do pandeiro legal, o piano aquele som sofrível. Aí ele optou pelo RD1000 da Holland e num trabalho muito interessante, num interesse muito interessante que aconteceu entre ele e a Yamaha produziu um piano, e já estava fazendo, que é tipo de Sclavier, né? Onde o piano era acústico, mas o sistema era digital. E aí o namoro aconteceu, né? Então vocês podem ver que o show do Elton John, o piano está sempre fechado. O último piano dele é aquele piano com LED, piano fechado. Você enxerga ele tocando, é um CFX, tem 2,76 m, mas a sonorização dele não é microfonado, não, é feito pelo sistema digital. E o Elton John é como o Roberto Carlos, ele não gosta de usar aquele aparelho aqui para o retorno no ouvido. Ele quer aquele monte de caixa. Se botar microfone no piano com aquele monte de caixa ao redor de você, de retorno, né, ao redor de você, o som fica péssimo, uma qualidade muito ruim. Então, exatamente isso. Vamos lá, atenção, Samik coreana. A história, vamos ver onde é que nós estamos aqui. Leandro, na biografia do César Camargo, conta a história do solo brasileiro que tinha Steinway sons à disposição, mas ele não se adaptou. Tinha uma marca, quando ele tocou, se apaixonou. Veja bem, a história do César, exatamente. Ele está morando em Nova York e continua sendo endorse da Yamaha. Aliás, nós íamos montar um show em 2016, quando começou aquela crisezinha, né? E aí cancelou tudo. A Bösendorfer ia trazer 2 modelos para o Brasil e a gente ia montar. Era o menino que toca piano clássico, Christian Budo, provavelmente era o vinheteiro que ia trabalhar com a gente, e eu que íamos fazer a apresentação, show, com 2 pianos, um piano Bösendorfer Imperial e o piano Bösendorfer 200, que era o de Sclavier. E o piano, a gente ia conversar com o piano, porque o piano toca sozinho, então ia ser uma coisa muito bem programada. Mas com a crise, nem os pianos, nem o show aconteceu, né? Então, o César ia fazer a parte final, a apresentação final. Como que a gente ia fazer? Ele ia tocar o piano lá em Nova York, via internet, e o piano Bösendorfer ia reproduzir o que ele estava tocando lá. E o Danilo Caymmi ia acompanhá-lo na flauta. Quer dizer, era um show extraordinário, uma forma de demonstrar um piano espetacular. Mas não deu certo, quem sabe um dia aconteça esse projeto que está pronto, prontíssimo, só preparando e esperando quem tenha condições de trazer 2 Bösendorfer, porque a Yamaha não traz, por incrível que pareça. Aí o César gosta do piano Yamaha por uma simples razão. O piano Yamaha é um piano pop. Essa questão da Steinway eu já comentei com vocês. A Steinway criou uma identidade pianística e ela não permite que se inove. 85% das salas de concerto do mundo tem Steinway. Ou seja, você vai numa sala de concerto escutar o som de um piano Steinway. Não tem espaço para Bösendorfer, que tem uma sonoridade, no meu parecer, melhor. Inclusive, o nosso amigo Antônio ali está sabendo o que é melhor. A Cássia agora lançou o piano chamado Viena, que é o sample do Bösendorfer, maravilhoso, espetacular, né? E o alemão parece que é o Bechstein, né? Mas são pianos espetaculares. O piano Fazioli é uma coisa incrível. O piano Schimmel, o piano que eu estou até anunciando um espetacular, Blitner, todos têm uma sonoridade ímpar, espetacular. Tem um projeto novo de um piano chamado Bogani, qualquer coisa assim.
em que o cara colocou a tábua de ressonância suspensa. Então, o som do piano tem uma vibração, a tábua de ressonância gera um efeito espacial impecável. Mas como que você vai colocar esse tipo de piano se a Steinway domina a sonoridade? E o caso do nosso amigo César Camargo, ele se identifica, quem é jazzista, quem é pop, não vai gostar de um piano aveludado, não vai gostar do mellow piano, vai tocar um piano que tenha aquela pegada de harmonia, principalmente as harmonias dissonantes, né? Que acontecem de forma claríssima nos pianos Yamaha, que acontece no piano Wesendorfer, que acontece no piano Bechstein. Então tá ali por que o nosso amigo está com ela? Tá, e vai ficar, hein, para sempre. O piano Barra é muito bom. Me adaptei demais com ele, com certeza, Rita. É isso mesmo. É, o teclado também. O piano digital da Disclaver são absurdamente bons, claro. São samples do CFX, não desafinam nunca. O piano pode desafinar, o som digital não. É muito bacana essa questão de ter um piano híbrido de verdade, né? O piano que é o piano acústico com o digital adaptado no mesmo instrumento. Isso é fantástico, né? César Camargo é mito, sem dúvida nenhuma. E começou como todos nós aí, como o Leandro, como todo mundo. Não tinha conhecimento musical nenhum. Ele começou a ter conhecimento musical quando ele veio para o mercado e começou a se apresentar com pessoas importantes, aí exigia que se tinha leitura musical. Eu sofri muito com essa questão de não ter leitura, quando eu trabalhava em estúdio, principalmente lá em Curitiba, que tinha que fazer as trilhas, e eu tinha que passar as partes para as outras pessoas. Então, eu tinha que pagar do dinheiro que eu ganhava para um copista copiar as partes ali para o pessoal tocar. Se eu tivesse essa habilidade, não teria problema. Né? Então... Ó, o Serjão ali, Sérgio Ciotti, o mais impressionante, que, aliás, o Sérgio tem um trabalho com o irmão dele, que é o Derico, espetacular. Os dois saem com o caminhão igual o nosso amigo Arthur Moreira Lima, o caminhão. Aliás, eu acompanhei praticamente um ano inteiro, de 2008, nos diversos shows do Arthur Moreira Lima, onde ele levava o piano Steinway dele, e depois ele usou o nosso piano Michael lá para fazer as apresentações dele. Abre o caminhão, tá lá o palco pronto, põe as cadeiras ali, o pessoal assiste um show espetacular, onde der espaço, estão fazendo o show. Grande Sérgio! Isso é uma alegria ver o Sérgio aqui. O Sérgio tem uma escola de música que é, vamos lá, uma das melhores escolas do Brasil. Arte Livre, o nome é lindo, Arte Livre. Sérgio, abraço para você, Sérgio. Adriana, que é uma cantora espetacular, uma pianista de mão cheia, né? É, piano com grave forte, então é um Fazioli. Você já sabe, né? Porque se tocou no Fazioli que nós conhecemos. A gente não pode falar que sabe como é que é, né? Olha o Igor ali chegando também. No interior de Minas, o Igor sempre acompanhava com a gente também as nossas lives lá da Tecla Center. Uma pena que esse troço terminou, mas logo, logo nós vamos aprontar. Olha a professora Marli ali, nossa, que... A Marli escreveu um livro incrível, todo mundo deixa o endereço ali para a Marli mandar o livro dela. O livro com a força feminina. Uma poeta espetacular. Quem acompanha a Marli sabe que ela escreve de uma forma delicada e sutil. É muito bacana, realmente. O Marcelo é nosso parceiro, vamos ver aqui. Perda tivemos semana passada. Grande música, o Caçulinha. O Caçulinha tem um histórico muito interessante, hein? Começou moleque com dupla caipira, nessas coisas bem de raiz brasileira, né? A história dele foi muito interessante. O Durico é um cara fantástico, é sim. O Sérgio é um cara fantástico. Oh,
podem conhecer, ele está ali, ó, já na nossa... O Leandro é um monstro, nós sabemos, né, Sérgio? Está ali a Marli, perfeito. Vamos continuar, então, minha gente. Vamos continuar o nosso histórico aqui. 60. Então, o Rhodes desenvolveu o nosso Fender Rhodes. Por que aconteceu isso? Exatamente pela questão da Grande Depressão e da Segunda Guerra. As opções de piano eram muito caras. Era muito complicado ter um piano, porque todo mundo tinha, nos Estados Unidos principalmente, e você vê aqueles filmes ali que vocês assistem, filmes de época, o cara sempre tem um piano de cauda na casa dele. Isso era meio obrigatório, ter um piano de cauda, só que era caro sustentar, e com a Grande Depressão, depois da Segunda Guerra, a crise veio e aí acabou, né, minha gente? Aí apareceu o seu Rhodes, que já vinha desenvolvendo há tempo uma técnica de fazer um eletroacústico e trouxe o Fender Rhodes, que é histórico até hoje. Veja que interessante, em 61 anos do meu nascimento, para não contar a idade, só para você saber. Fusão entre a Pleyel, a Erhard, que era... Pleyel é um fabricante de instrumentos musicais do século XVIII. Erhard, do século XVIII. E Gaveau, que era o mais recente. Se fundiram para tentar se sustentar, tentar continuar sobrevivendo, em 61. E em 63, olha que incrível, o filho do Koichi Kawai, Shigeru Kawai, para expandir o mercado de pianos que ele tinha desenvolvido no Oriente, lá em Hamamatsu, onde é a sede da Yamaha, ele desenvolveu uma forma de difundir os pianos Kawai pelo mundo. Era o único piano, e continua sendo o único piano oriental, com uma sonoridade bastante aveludada, mas clara, cristalina. Então, o Kawai tem essa característica. Aí ele montou a Kawai América, a Kawai Europa, Canadá, Austrália, e juntou a região do Oriente para formar a Kawai Ásia. Em 66, veja o que aconteceu. A empresa de pianos Kimball, que produzia aqueles pianos também em pianola, aquela coisa toda, uma empresa de Chicago imensa, só que perdeu bastante poder, adquiriu o quê? Adquiriu a Bösendorfer austríaca. A Bösendorfer estava passando por grandes dificuldades. E aí não teve outra maneira, teve que vender. Em 68, a Yangshang começa a fabricação de pianos, lá naquela mesma cidade, Incheon, no sul da Coreia, é um porto aquela cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer a Yangshang lá na Coreia. A cidade é uma cidade maravilhosa. É o maior porto, acho, da Coreia, do lado ocidental da ilha. Da ilha não, da Coreia, né? Então, fica bem para o lado da China, voltado para a China. Por isso que mais tarde vocês já vão ver a Yangshang resolveu montar uma planta num outro porto da China chamado Tianjin. Em 69, guardem esse número, em 1969, a produção de pianos japonesa supera todos os fabricantes do mundo inteiro somados. Isso significa que o mercado oriental despertou para um grande negócio chamado piano, principalmente para vender no Oriente, mas também para vender produto mais barato aqui no Ocidente. E a Yamaha se transformou na maior fabricante de pianos, é lógico. Né? Bom, aí apareceu a história de revolução dos pianos, vocês já viram que acabou. Em 29, encerra-se as famosas patentes de pedal sostenuto, de escala dupla, essas coisas todas que foram revolucionárias para o piano. Em 29 acabou.
porque a Grande Depressão realmente não permitiu mais investir tanto dinheiro em projetos novos. Mas uma empresa chamada Austin Wade patenteia uma tábua harmônica para piano vertical de 3,5 metros. Pense bem, o piano vertical de 3,5 metros, minha gente. Só para a cabeça desses caras. Né? Vamos lá, em 71, a Schimmel, um grande fabricante alemão, tem um piano maravilhoso, compra essas 3 empresas que tentaram se juntar na França. Ele adquire toda a fusão entre a Pleyel, a Erhardt e a Gaveau. Uma empresa alemã, hein? Schimmel. E em 72 é histórico isso. E aí fica aquela parte corroborando, veja que lindo isso, aquilo que eu comentei da depressão e da Segunda Guerra. A CBS, aquela mesma que fazia disco, etc., para lá, para cá, tinha estúdio para tudo quanto é canto, depois começou com cinema, uma indústria espetacular, comprou a Steinway. Acabou a família Steinway. Em 72, Steinway não é mais de Steinway. Agora, Steinway sempre é de um grupo de investidores. Então, a partir de 72, a CBS adquire a Steinway. E vamos ver se tem alguma pergunta interessante ali na parada. Exatamente. Você tem, Sérgio, um Fender 73 DX7-1 e o DX7-2FD. Aliás, trabalhei muito com esse 2FD e com o Polysix, né? Eu dobrava, né? Quando eu precisava fazer uma trilha e botava violino, no Polysix eu fazia as dobras, né? E tentava achar um timbre para imitar violino, trazia um cara bom que tocava violino na Camerata Antiqua, dobrava ali, fazia um violino, uma linha de strings fantástica em todas as trilhas, né? Isso aí nós vamos ter que ver lá na escola, né, Sérgio? Olha que bacana, tio. Fender 73, histórico isso, hein? Período pós-guerra foi muito difícil, foi, para todos, aqui principalmente para o americano, né, Carlos? Afinador de piano. Tá ali o nosso Fritz. Os japoneses despertaram para pianos e carros também. E os americanos, que jogaram a bomba neles, eram os principais clientes. Gostei dessa, Carlos. Jogaram a bomba nele. Pegaram a bomba agora, trouxeram de volta. Ali, 2 clássicos na casa do Sérgio. O DX e o Rhodes, certinho. Hermeto usa até hoje o DX. Aliás, muita gente usa o DX. Mas eu sou um pouquinho conforme o que o Alex comentou uns dias atrás. Pena que o Alex não apareceu aí ainda. Para mim, dos sintetizadores, o DX não é o melhor, não. Eu lembro que na linha do Polysix, por exemplo, que era da Korg, tinha uma sonoridade muito mais firme, os Júpiter, os Junos, tinha uma sonoridade que realmente era impressionante. O que aconteceu com o DX foi que vários artistas começaram a produzir discos, as gravações deles usando o DX, e aí acabou criando uma identidade espetacular, né? Você que tentou fazer um piano imitando o Fender? Exatamente. Exatamente. Aliás, aqui no Brasil, né, Sérgio, teve um monte de gente tentando desenvolver coisas. Eu lembro das empresas de órgão que tinham lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tentando produzir órgãos da linha Hammond, né? Tem algumas músicas do Roberto Carlos, por exemplo, da década de 60, da Jovem Guarda, que ele usa esses troços ali para fazer. Mas é sofrível, né? É um troço sofrível.
piano DX é fantástico exatamente por isso, né, Fritz? Porque eles criaram uma identidade. Então, realmente, hoje, quem não tem o timbre do DX não tem nada de EP. Então, realmente, precisa colocar. Esses timbres são, né, a identidade. Então, vamos lá. 72, a CBS compra a Steinway. E a Baldwin, em 74, compra a Bergstein. A Baldwin, que já estava numa situação complicada, comprou para tentar crescer em termos de venda, principalmente na Europa, coisa que eles não tinham espaço. A Baldwin sempre foi um grande fabricante de um piano maravilhoso, bastante som popular, não para o clássico, era um som o que eu vou dizer, mais pop mesmo, mais próprio para o jazz, mais próprio para a música americana. Essa era a identidade do Baldwin. Em 80, a partir de 80, veja bem quais eram os fabricantes. A Besendorfer, a Yamaha, a Baldwin, a Bergstein, começaram a tentar juntar o sistema computadorizado aos pianos. E aí começa a aparecer aquela linguagem MIDI, começa a aparecer essas configurações que acabaram universalizando a ação de todos os fabricantes de produtos eletrônicos, em que no sistema MIDI você consegue conversar um com o outro. Então, os anos 80 foram interessantes por causa disso. Começou a se desenvolver a linha programada, computadorizada para pianos e teclados. Em 80, também surgiu quem? Paulo Fazioli. Satile, na Itália. Esse cidadão realmente tem o piano mais extraordinário do mundo. E para enfrentar a crise, qual é o grande lance que ele lançou e hoje todo mundo imita ele? Personalizar, customizar cada um dos seus pianos. Ou seja, se for o preto, aquele tradicional, ele põe uma assinatura, chama 2, 3 artistas bons lá, cria uma identidade. Mas o sistema de tratamento de madeira, de Radica, etc., dos pianos Fazioli, os pianos Fazioli são lindos demais. Espetacular. E acabou virando e se transformando numa forma de todo mundo produzir pianos maravilhosos. Quem tem acesso ao catálogo da Blitner vai perceber a grandiosidade do piano exclusivo, o piano seu, para a sua casa, com o seu nome, com a sua identidade. A mesma coisa está acontecendo com a Besendorf, com todo mundo. Todo mundo está customizando os pianos para tentar atingir o mercado, já que o piano é um produto caro mesmo, né? Em 1985, um grupo de empresários de Boston reuniu um grupo de empresários e tirou a Steinway, comprou a Steinway da CBS. E esse grupo de empresários, esse jogo de grupo de empresários permanece até hoje. Ela é administrada por um grupo de empresários. Vocês já vão ver que vai ter um crescimento bastante interessante com relação a isso. E a empresa, que era uma das maiores empresas fabricantes de piano dos Estados Unidos, a Aeolian, que fabricava aqueles pianos, pianolas, fechou. Acabou. A Wurlitzer, veja que interessante. Chickering era uma das maiores fabricantes de piano. A Wurlitzer, que vinha sempre comendo pelas pontas, né, comprou a Chickering. Na verdade, não comprou a fábrica, ela adquiriu a marca, o direito de utilizar a marca Chickering, que era extremamente famosa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as pessoas conhecem muito pouco. Em 87, a Baldwin vende a Bergstein para quem? Para os empregados. E depois, mais tarde, a Bergstein é incorporada pelo governo alemão. E hoje ela faz parte do governo alemão mesmo. 88.
Steinway atinge a marca de 500 mil pianos fabricados. Em 88, 500 mil pianos foram fabricados pela Steinway. É impressionante isso. Em 90, Yang Shang compra do nosso amigo Kurzweil, que teve uma boa parte como sócio Stevie Wonder, compra a Kurzweil Music System, que era a fabricante de teclados americana. E aí, um grupo de empresários funda a Piano Disc, Music System Research. E essa empresa foi fundada em Sacramento. Você sabe onde é que fica a cidade de Sacramento? Qual é o estado americano que fica a cidade de Sacramento? Alguém sabe responder? Sacramento, nos Estados Unidos. Qual é o estado? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o Hermeto, já até. Ô, Sérgio, você lembra do... É isso mesmo. Certeza, Júnior Korg. Sérgio, o que você acha da linha de teclados Tokai? A linha de teclados Tokai, teclado é uma linha brasileira. E os órgãos brasileiros também. Eu acredito até que, por ser um produto nacional, ele está sendo muito bem construído e a reputação dele, principalmente com a congregação, e vou falar, a congregação hoje sustenta a indústria de instrumentos musicais no Brasil, hein? Se não houvesse a congregação cristã, você pode ter certeza que não tinha mais Teodoro Sampaio. A Santa Efigênia já foi, né? Já, basicamente ninguém está lá. Só o viaduto ali, que tem coisas maravilhosas ali, né? Está ali o Márcio, da X5, está ali o Álvaro, da Tango, esse pessoal todo trabalhando com força ali, tentando se sustentar. Mas se não fosse a congregação, minha gente, não tinha Tokai. Entende? Isso é. Tokai. Sérgio, Fazioli é um absurdo. Fazioli é um absurdo. Isso não tenha dúvida nenhuma. Eu diria que não é a Ferrari, não, hein, Leandro? Eu diria que é o Stradivarius dos pianos. É o Blitner. A Licote, 4 cordas o Blitner tem na região média para agudo. O que faz? O martelo bate em 3 cordas e a próxima ela só vibra, criança, daquilo que a gente chama de ressonância simpática. Sympathetic resonance. Isso é espetacular, porque cria um brilho, um som cristalino nos agudos e uma precisão das notas, quando afinadas, da região central do piano. O grave, já que o piano é muito bem construído, é indiscutivelmente aquilo que o Sérgio falou. Eu adoro os graves, exatamente isso. Então, o piano, quando tem qualidade, a tábua de ressonância fala bem, grave não tem que se preocupar, bordão, beleza. Mas o Blitner, e a patente é eterna, só o Blitner vai ter a alíquota dessa forma, 4 cordas para cada uma das teclas do médio para os agudos. Uma delas só vibra, para criar esse efeito espetacular, né? Vamos lá, Pedrinho. Pedrinho mata Blitner, cauda inteira, assim. Imagina o som disso, né? Isso vale a pena manter. É caro manter um piano desse, mas vale a pena, hein? Aí, uma verdadeira aula. Parabéns, né? Que isso, Fritz? É de casa? Wurlitzer é usado nas músicas do Supertramp, exatamente. E Sérgio, está começando novamente o Wurlitzer. Por qual empresa? Pelo pessoal que trabalhava na Holland, na Itália, que montou a Vivo, a Dexibel. Esse ano, eles vão relançar a Wurlitzer. Qual o único pecado que eu reputo como sendo pecado? Vai ser digital. Não como aconteceu com a Fender, que a Fender mantém ainda a estrutura de geração de som conforme aquilo que foi criado desde o início dos Fender Rhodes, né?
Mas a Wurlitzer já está chegando no mercado, um piano com aquele visual Wurlitzer, só que digitalizado, MIDI, Bluetooth, todas aquelas coisas que a tecnologia permite. Califórnia, está ali o Carlos! Mas o mais interessante de Sacramento é o seguinte: Sacramento é onde está Piano Disc. A capital da Califórnia, todo mundo fala, a capital da Califórnia é Los Angeles. Não. Não, desculpa, errei. São Francisco. Não. A capital da Califórnia é Sacramento. Acertou em cheio aí, Carlos. Califórnia e Minas Gerais também. É isso aí, Fritz. Minas tem tudo, né? Ali quanto? É isso mesmo, Sérgio. Guarda esse nome, hein? Guarda esse nome que é importante. Eu só conheço o Sacramento de Minas Gerais. Vou jogar na loteria e comprar um Fazioli. É isso aí mesmo, Carlos. Vai comprar comigo, hein? Não dê vacilo, hein? O Uri que está precisando trocar o Jaguar dele, que é um Chevette Jaguar que ele tem, que não está fácil. É 74. Putz, lá, vida. Faz um efeito diapasão. O Blitner faz um efeito, ele soa exatamente, essa corda fica soando junto, né, quando dá a martelada, porque o abafador pega ela. Quando você aperta o sustain, ela solta e cria esse efeito espetacular. A corda que só vibra. O Fritz só está comentando que ele está agora trabalhando como restaurador, afinador, etc. Exatamente isso. Os mineiros não são fáceis. Vamos continuar para encerrar logo aqui, minha gente. Olha, tem uma empresa chamada Chavane. Essa empresa Chavane, que fabricava alguns pianos franceses, ela se estabelece em Paris. Ela, vamos lá chamar o ano, 1990, mais ou menos. 90, sim. Essa Chavane durou até quando? Um bom piano, era muito bem fabricado, o cara era um visionário interessante. Quando começou a pandemia, a fábrica fechou, né? Não suportou, né? A pandemia foi outro histórico que, putz, é na vida, né? 91, Boston Piano Company, fundada como subsidiária da Steinway, em Nova York. Para quê? Para começar a produzir e enfrentar os pianos que estavam vindo do Oriente. Então, o Steinway caro começou a se montar uma segunda e terceira linha de pianos da Steinway, que segunda linha Boston, terceira linha o Essex. O Boston, já comentei com vocês, fabricado pela Kawai em Hamamatsu, que tem 3, 4 funcionários da Steinway trabalhando lá todo dia, e Essex, que agora está sendo fabricado pela Pearl River, o mesmo fabricante que leva as peças para fabricar os pianos da Fritz Dober aqui. Então, o Essex é produzido pela Pearl River, em Guangzhou, na China. 93. Teve um cara que bolou uma nova ação de martelos para os pianos verticais, para que eles tivessem mais velocidade. Chama Darrell Fendrich. Esse cara montou esse sistema americano e o piano realmente é revolucionário, porque piano vertical, ele é um pouco contra a própria estrutura de se você trabalhar com velocidade. Ter um piano, para quem é concertista, um piano vertical, não é fácil. Então, nosso amigo Darrell Fendrich patenteia uma ação diferenciada. 95, minha gente! Vocês já ouviram falar naquele saxofone Selmer? Pois hoje Selmer é Steinway. Em 95, a Selmer e a Steinway se fundem para montar a Steinway Musical Instruments. Então, hoje, pianos Steinway e a linha de sopro da Selmer são a mesma empresa. Tudo é Steinway. E a Baldwin, em 95, e já não estava bem,
a Baldwin, né? Hoje a marca faz parte, ela é parte integrante da Gibson, por incrível que pareça, a Baldwin. A Baldwin adquire a Wurlitzer, junto com a Wurlitzer, que já tinha comprado a Chickering. Então, essas marcas acabaram ficando com a Baldwin. 96. A Piano Disc assume o controle desse grande fabricante histórico. Já contei a história, se não fosse Mason Hamlin, não haveria Yamaha nem Kawai. Ponto. Só existe Yamaha e Kawai porque existia antes um reed organ chamado Mason Hamlin. A Piano Disc adquire o controle completo da Mason, da Knabe e da Zomer. Empresas americanas, algumas delas hoje estão até provavelmente estejam com o Samick. E a Yanshang começa, então, lá onde eu comentei com vocês, no Porto, lá na China. Ela começa as suas atividades produzindo piano. Aquela fábrica que eu conheci é um negócio espetacular. 2.300 pianos, isso eu estou falando da época das Olimpíadas da China. 2.300 a 2.500 pianos produzidos por mês. A Kimball, que era um grande fabricante americano, também encerra a fabricação de pianos. Você veja que a situação já estava começando a ficar complicada. Em 97, a Broadwood patenteia o piano de cauda sem as barras de metal. Barra de metal, minha gente, barra de metal são aquelas... Quando você abre um piano de cauda, tem aquelas barras, né, que ficam nas cordas ali. Aquilo tudo gera uma ressonância simpática, a escala dupla, que é uma forma de deixar o som mais cristalino, e quem patenteou a escala dupla foi a Steinway. A Broadwood patenteia esse tipo de piano, ou seja, você olha para o piano e vê a tábua de ressonância e não vê barra de metal nenhuma. Uma tecnologia espetacular. E o som perdeu um pouco do volume, mas ganhou em qualidade. Então, Broadwood, esse é um fabricante do século XVIII. 18, minha gente. O cara, essa aqui é uma história bastante interessante. Estamos em 97, hein? Dietrich Heinrich Dotzek, na Suécia, ele patenteia um sistema para o piano vertical. Só que o acionamento dos martelos com uma ação magnética assistida. Os caras estão... Por isso eu falo para vocês, não é interessante ter um fabricante dominando todo o sistema, todo o mercado, como acontece com as salas de concerto e Steinway. Senão todo mundo educa o ouvido para Steinway. E tem uns sons maravilhosos. Esse cidadão resolveu mudar a forma do acionamento para uma forma magnética, ou seja, uma velocidade bem mais apurada para o toque do martelo na corda e o rebote dele, né? 98. Nós estamos numa guerra entre o Oriente e o Ocidente. Em 98, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, IMIA, inicia um processo de investigação para saber o que está acontecendo com a competitividade entre Estados Unidos e as empresas do Oriente, China, Japão, Indonésia, etc. E esse documento ele só foi entregue no ano seguinte, em 99. Mas vocês perceberam que, por mais que tentassem defender o comércio americano e os preços que eram praticados, a indústria oriental, hoje, ela está realmente dominando. Então, quem é um grande fabricante precisa necessariamente ter uma subsidiária, uma forma de troca de informações, ou OIM, com uma empresa do Oriente. Bem mais baixo o custo, o conhecimento sobre madeira, principalmente, é um dos melhores do mundo. Na China, eu conheci uma cidade chamada Ningbo, 400 quilômetros abaixo de Xangai.
Qual é a idade da cidade? Sim, 7.500 anos aproximadamente, desde que ela era uma vila até os dias atuais. Qual é a especialidade da cidade? Madeira. Vocês imaginam que esse pessoal não conhece madeira? Eu fui conhecer fabricante de guitarra, entrei e olhei lá, Gibson, ou seja, o cara está fabricando, não falsificando, ele fabrica para muitos fabricantes importantes de todos os lugares do mundo, porque ele conhece de madeira. Conhece, então ele prepara a estrutura e envia para os Estados Unidos para fazer o acabamento final, que é aquela delicadeza que, por exemplo, a Gibson tem em montar suas guitarras, né? E a Broadwood, eu já comentei com vocês, comemora 270 anos de empresa, mas ela já está encerrando as atividades, né? E aí temos a Deutsche Bank, esse banco alemão, que comprou uma parte das unidades de financiamento da Baldwin para não permitir que a Baldwin entrasse em falência. Então, 35 milhões ela comprou desses papéis, né, para evitar que as dívidas prejudicassem a produção de piano e a Baldwin acabasse, terminasse. E aí, minha gente, vamos ver as perguntas, porque encerrou o milênio passado. E é informação para mais de metro. Vamos lá ver. Célia, olá, Célia, que bacana participando aqui com a gente. Sérgio, grande abraço para você, Sérgio Velho de Guerra. A pandemia foi ruim para os acústicos, mas os digitais nunca venderam tanto. Exatamente. Foi uma revolução que aconteceu na pandemia, principalmente com esses instrumentos mais baratos, digitais, né? E principalmente o principal deles, o ukulele, né? Lembra? Vendeu um ukulele que não tinha mais nem o que contar, né? Nunca vendi tanto como na pandemia. Gostei dessa, Felipe. É isso aí. Foi bem assim mesmo. Já em 21, 22, as coisas começaram a cair. Agora, meu Deus do céu, a gente está pegando a unha, o pessoal, para vender um equipamento. As danças da cadeira de nome das marcas é meio confuso, é bastante confuso. Você veja que o que aconteceu com as principais marcas do mundo é exatamente isso. Por exemplo, o caso da Besendorf, quem comprou a Besendorf para evitar a falência, evitar que os papéis que estavam ruins, dívidas muito grandes, né, entrassem em colapso, foi o próprio Banco da Áustria. E depois, mais tarde, numa negociação espetacular, 2008, a Yamaha comprou todos esses papéis e adquiriu a Besendorf para manter exatamente como é e sempre foi a Besendorf do jeito que ela é. Essa é a filosofia da Yamaha, não mudou nada. É isso mesmo, a Adriana tem feito umas gravações muito bonitas com o digital. Nesse sentido, a vantagem do digital sobre o acústico é bastante interessante, porque, primeiro, evita aquela manutenção cara, que hoje não é fácil ficar mantendo. Um afinador bom hoje vai cobrar R$ 500 a afinação. Fritz pode comentar ali se ele está cobrando mais ou menos nessa faixa. Um piano já mais sofisticado, alguém vai ter que tem um Steinway, tem um Fazioli, etc., cobra na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000. A manutenção do piano não é fácil manter isso. Então, realmente é isso aí mesmo. Franz Liszt tocando um piano. Já pensei, Carlos, esses caras fariam coisas espetaculares, porque a cabeça deles era só música, principalmente naquela época que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Os caras ficavam concentrados no piano, Beethoven, Liszt, Mozart, Chopin, essa turma era a concentração musical o dia inteiro. À noite, eles já se dedicavam a outras atividades, que deu algumas dores de cabeça, mas vamos lá, né? Deixa para lá. Hoje temos aproximadamente quantas fábricas de piano? Boas fábricas de piano, 500 fábricas de pianos. Aproximadamente 500 fábricas
dentre essas 500 fábricas, vamos chutar ali, boas mesmo, que tem uma certa qualidade, umas 50, 60 fábricas. Caiu demais. Também comprei o ukulele. Eu vi, né? Vi, mas ainda bem que você já desistiu e continuou no piano lá. Gostei, Adriana. Essa live está sempre. Live é live, né, Neto? Agora não estão vendendo nada, é brabo. Tá brabo, nós estamos buscando. Olha lá, a Adriana está ali, ó, a nossa Sônia, mestre de cerimônia. Banco Estatal Alemão bancando Bechstein e Baldwin. Igual aqui são fomentados. Né? Exatamente. Aqui toda a turma, 500. Ah, está cobrando 500, é isso mesmo. É isso, passei o valor e é isso aí que o Fritz está cobrando lá. Besendorf, Banco da Áustria. Banco do Brasil comprou quem daqui? Nada! Banco do Brasil não comprou nada. O máximo que ele faz é uma propaganda de diversidade hoje. Limpeza, boa essa. Leandro, parabéns, live boa. Minha gente, agradeço de coração, já passamos aqui do tempo, hoje foi muito interessante, ainda mais que veio com a camiseta que está custando $150. Quem quiser pode encomendar pelo Pix. Pagamento só via Pix. Agradeço de coração, vocês são fantásticos. Primeiro porque o bacana do chat é a participação, né? É um grupo de pessoas que está sempre tentando buscar informação. Isso é muito legal. Muito obrigado. Quinta-feira que vem tem mais, porque nós vamos encerrar até 2024. Tem alguns acontecimentos que vieram nesse milênio e que foram extremamente importantes para essa mudança no mercado de pianos no mundo inteiro, né? Abraço para todo mundo ali. Uli, que afina piano, está aqui, ó. Pera lá, deixa eu ver onde é que está a minha chave aqui. Está aqui a minha chave! Tá! Mas é só para ajustar as minhas notinhas aí. Quando eu vou tocar no piano, o piano não está com. Eu dou uma ajeitadinha na nota. Afinação.